Então, gente, agora nós vamos falar sobre a Revolução Industrial, né? A Inglaterra foi a primeira a ser industrializada, né? Devido a uma série de fatores. E aí a gente vai ver esses fatores, porque ela foi à frente, a primeira a ser industrializada, viu, gente? Então, o acúmulo de capitais. A Inglaterra ela acumulou muitos capitais devido ao quê? Devido ao comércio, da pirataria, da guerra, da exploração colonial também, e também da liderança marítima, que era até então da Holanda, né, que eu falei. E aí ela assume também essa liderança marítima, então ela vai acumular capital, né, ela vai acumular por tudo isso, né, que vai gerar benefício para ela, esse comércio, essa pirataria, né, nos navios, as guerras e a exploração colonial em outras colônias no Brasil, que retirava muito dinheiro, muita riqueza das colônias. E aí foi enriquecendo a Inglaterra, ela foi acumulando esse dinheiro, então ela já tinha um bom acúmulo de capital para fazer essa industrialização do seu país, porque precisava comprar máquinas, né, fazer equipamentos, então ela já tinha um bom acúmulo de capital. E aí nós temos também a modernização da agricultura, né? A agricultura passou a se modernizar, novas técnicas de agricultura, de drenagem do terreno, de adubação do terreno também apareceu na Inglaterra. E também por meio do cercamento, que eu falei que o cercamento era o resto de terra que os grandes proprietários de terra se apossavam, né? E deixando os camponeses sem terra, então eles se apossavam dessas terras e aí fazia o aumentava seu território para plantar, então ele precisava desse terreno para adubar, né, para plantar vários tipos de plantações. Então isso também favoreceu a Inglaterra. Que mais, gente? Mão de obra barata e farta, né? Ó, sem terra e sem trabalho, né? Os camponeses, depois que veio essa lei, esse cercamento, então eles ficaram sem terra, sem emprego, sem nada, né? Então eles o que? Os camponeses mendigavam pelas estradas. O desespero levava ele a aceitar qualquer tipo de trabalho, né? Porque eles tinham uma terra que não era deles, né? E aí eles tiveram que sair, foram obrigados a sair dessa terra, então, sem emprego, sem terra para trabalhar, sem expectativa de vida, eles vão aceitar qualquer tipo de emprego. Então, mão de obra farta, muita gente e barata. Isso tudo favoreceu a Inglaterra. A abundância do carvão mineral e o ferro no subsolo inglês, né? O ferro que era a matéria-prima para a construção das máquinas e o carvão mineral que era a energia que fazia com que as máquinas é, funcionava, funcionasse, né? Então tudo isso facilitou para a Inglaterra, né? Tem uma matéria-prima que é o ferro e tem um combustível que é o carvão mineral. Então isso fica tudo mais fácil para a Inglaterra. O que mais, gente? O puritanismo que era uma religião, né? Não condenava o lucro e pregava uma vida voltada para o trabalho e oração. Então, cada vez mais uma pessoa que era bem-sucedida na vida, que era rica, eles, os puritanos, afirmavam que Deus estava abençoando ele, né? Então, ele não condenava o lucro. E eles poderiam trabalhar e prosperar sem nenhuma, como é que eu posso falar? Sem nenhum questionamento da sociedade, né? Então, eles aprovavam essa religião por causa disso, por causa do lucro. Quanto mais lucro, quanto mais a pessoa fica rica, é porque a pessoa era bem abençoada por Deus. Então, eles não condenavam isso, o lucro. Então, o que mais? A Revolução Gloriosa, que foi a que eu acabei de falar. Porque eu não falei por que ela recebeu esse nome, porque não teve guerra, né? Então, por isso que foi essa Revolução Gloriosa, essa revolução que não teve violência, que não teve morte. Por isso que o rei se retirou logo antes de ter uma guerra violenta. Então, por isso que é chamada de Revolução Gloriosa, que deu estabilidade política e favoreceu o desenvolvimento do capitalismo da Inglaterra. Então ele estava com
a estabilidade política organizada, sua sociedade, né? Então isso desenvolveu o capitalismo, né? Gerava dinheiro, gerava emprego para a população inglesa. Tudo isso favoreceu o desenvolvimento da Inglaterra na questão de indústria, né? Todos esses itens aí. Então, e aí, gente, as máquinas, indústria e o sistema fabril. Como era que funcionava esse sistema, né? Fabril.